Eu acho que o ser humano ele só não é bom naquilo que não insistiu com ele ou não tentaram. Desde que a pessoa queira ser ajudada, queira ser melhor, queira fazer mais. E eu acho que fazer do dia a dia um lugar bom, um lugar feliz é importante para que eles consigam desfrutar daquilo que eles sonhavam lá atrás quando criança. Só que tem que desfrutar. O ser humano quer desfrutar só das coisas boas. Desfruta quando tiver que marcar, quando tiver que botar o pé na bola, quando tiver que chutar, tá bom? Cada atleta, cada ser humano enxerga a vida com a perspectiva dele. Não dá pra usar a mesma receita com todos eles. Vai, Corinthians! Então, pô, futebol pra mim é como o corpo se expressa com o treino, velho. Tem que estar todo mundo ativo e ligado o tempo todo. Se estiver com preguiça, meio caminho pra dar merda. Agora, se estiver concentrado, o corpo ativo, aí fica bom. Sou o William Batista, treinador de sub-20 agora do Corinthians, né? Sou daqui do interior de São Paulo. Tenho 32 anos, comecei minha carreira com 19 anos. Em 2013 para 2014, no Sumaré. Eu tentei jogar, né, dos 14 aos 19 anos eu jogo, e aí com 19 anos, em 2011, eu tenho a oportunidade para ir para Portugal. Só que naquela altura eu desfrutava muito pouco do jogo, do dia a dia, do treino, e eu me questionava por que era daquele jeito. A pressão que devia ser um privilégio, muitas vezes não era um privilégio. E algumas experiências que eu tive em Portugal como jogador me fez refletir o que eu poderia fazer ou como poderia mudar a vida dos jogadores, né? E eu acho que esse foi o grande propósito. Talvez aí com 19 para 20 anos eu já queria parar de jogar e para virar treinador. E o treinador tem grande oportunidade de influenciar os jogadores, tentar ajudar eles, mudar a vida deles de alguma maneira, evoluir eles como homem. Meu pai frentista, minha mãe, uma boa parte da minha adolescência não teve emprego, depois virou vendedor. Então, assim, de uma família humilde, a um cara que talvez teve um comando de um clube de Série A, como interino, de Série B depois, uma vida financeira um pouco melhor. Eu acho que eu me sinto muito abençoado de estar conseguindo manter esse propósito junto com os jogadores e desenvolver eles, para que eles realizem o sonho deles e sejam a melhor versão deles no que eles fazem, que eu acho que é o grande papel do treinador. A minha primeira influência familiar de um time jogando que eu vi dentro de casa foi a Laranja Mecânica, né? De Rinus Mitchell, de Johan Cruyff. Quando eu decido ser treinador, a primeira coisa que eu busco estudar é por que eles jogavam daquele jeito. Porque o que envolvia o futebol total naquela época, né? E por que influenciou depois outras gerações. E eu tenho a oportunidade em 2015 de estudar e estar na Espanha e aprender tudo o que envolvia o treinamento estruturado e o jogo de posição como filosofia de dia a dia, né? Eu bebo muito dessa fonte, me influencio muito dela naquele primeiro momento, e depois eu dentro da filosofia do que envolvia o jogo de posição, de como ensinar o jogador a aproveitar as vantagens que existiam em relação à linha que pressiona eles. E eu dei uma mesclada daquilo que eu verdadeiramente como pessoa sinto, que é ser agressivo, ser intenso, ser um cara que vive o dia a dia. Mais do que isso, respeitar muito a natureza do jogador. O jogador que eu acho que se sente bem indo para dentro no 1 contra 1, que faça 1 contra 1, o que se sinta bem passando a bola, passe a bola muitas vezes dentro do jogo. Mas antes de pegar a bola, tem que primeiro atacar o gol, depois pressionar para recuperar e depois ficar com ela. A primeira coisa que você vai fazer a frase, só decorem a frase. Tô com a bola, tá com o gol, tô sem a bola, em cima dela. Eu acho que o líder precisa ser intermediador daquilo que o jogador ele pode performar, que ele pode fazer como expressão de jogo, que envolve a pessoa dele em relação a isso tudo, né? Eu acho que um ambiente é feito de muito respeito, de perdão, saber que a imperfeição deles não faz eles culpados, mas oferece uma grande oportunidade para poder trazer aquilo que tem de bom deles, que eles podem fazer de melhor em relação ao que eles são. Eu consegui treinar todas as categorias, né? Sub-13, 14, 15, 17, 20 e profissional. Em todas elas existia uma carência muito grande, porque o futebol destrói muito o sentimento das pessoas envolvidas, né? Muita exigência, cobrança alta. Há quem diga que a parte financeira vale a pena, vale, mas também você perde muita coisa de detrimento disso, você perde tempo com a família, você perde oportunidades de estar num lugar normal. Mas o futebol verdadeiro, ele traz muita coisa pesada, e eu acho que fazer do dia a dia um lugar bom, um lugar feliz é importante para que eles consigam desfrutar daquilo que eles sonhavam lá atrás quando criança. Tem 28 dividido por 4. Você mesmo, velho.
Paga 2, velho. Tá 12. 14 por 2, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada atleta, cada ser humano enxerga a vida com a perspectiva dele. A perspectiva está muito ligada à história da pessoa. O quanto ele sofreu, o quanto ele não sofreu, se ele nasceu num lar com boa condição financeira ou se não nasceu num lar com uma boa condição financeira. E entendeu que cada ser humano tem como exclusividade dele. É a tarefa mais difícil, né? Não dá pra usar a mesma receita com todos eles. Porque a perspectiva é realmente muito diferente, tá ligada à história de vida, geralmente. O ser humano é feito para acusar, né? Então a gente acusa muito. A nossa sociedade, ela acusa demais. Ela acusa o cara que dá errado, ela acusa o cara que faz a coisa errada. E todo mundo tem telhado de vidro, pô. Né? A gente perguntar em qualquer lugar, todo mundo tem dificuldade, ninguém é santo na história. Se o mundo tivesse maior capacidade de ajudar o próximo, de ter boa vontade, ter compaixão com o outro, a gente viveria numa sociedade menos egoísta, menos vaidosa, e um pouco mais feliz do que a gente é nesse momento. Eu acho que se o jogador tem respeito e admiração pelo treinador, pela comissão, as coisas andam bem. E também acho que se o treinador tem a capacidade de ter respeito e admiração com o jogador, isso anda bem. E respeito e admiração não tem nada a ver com olhar para a perfeição, né? Porque a gente olha, respeito e admiração é que a pessoa seja perfeita. É olhar para a imperfeição e falar, não, existe uma oportunidade aqui de fazer alguma coisa melhor. E no final, acho que se eu, como treinador, conseguir 10% disso tudo, 15% disso tudo, 20% que seja, já vai ser um grande avanço para tudo aquilo que talvez eu queira construir, que eu sonhei lá atrás, com 19 anos de idade, e que eu acho que eu tenho tido a graça de conseguir um pouquinho e me sinto muito abençoado por isso. Eu já joguei contra o Corinthians. Se o Corinthians competir pra caralho, botar o pé na bola, meu irmão, o resto a camisa faz por nós, tá bom? Só que tem que desfrutar. O ser humano quer desfrutar só das coisas boas. Desfruta quando tiver que marcar, quando tiver que botar o pé na bola, quando tiver que chutar, tá bom? É um novo ciclo com vitória pra caralho e superando as adversidades. Todo mundo junto. Quem tá no banco, quem entrar jogando, tá bom? Um Corinthians só, vitória pra caralho e pau dentro do Jabaquara, meu irmão. Eu não sei se eu assumiria um outro time sub-20, sabe? Eu tava pensando mais em Série B nesse mercado, mas como era o Corinthians, não tinha como rejeitar e não tem como falar não pro Corinthians, né? O Corinthians acho que quase que convoca a gente, né? Não convida. A estrutura é muito boa, os campos são muito bons, o staff todo, fisiologia, DM, tem muita competência dentro do clube, né? São departamentos com bastante pessoa, isso ajuda, porque dá subsídio pro treinador. É um elenco que, pelos resultados que teve recentemente, está menos valorizado do que deveria, então eu acho que existe uma oportunidade de mostrar que não, peraí, existe sim coisa boa aqui, dá para performar mais, dá para potencializar o que tem. Existe um dilema muito grande, né? Ah, mas você vai desenvolver ou você vai ganhar? Eu acho que um time bem desenvolvido ganha. É um time campeão, é um histórico vitorioso, é um clube gigante no país. E não tem como você tá num clube que tem como marca e é chamado de todo poderoso e pensar só em desenvolver. Tem que desenvolver e ganhar para servir a equipe principal, para que eles subam com uma mentalidade vencedora. A torcida pode esperar jogadores bem desenvolvidos, né? Jogadores que vão subir bem a equipe principal, que consigam ter mentalidade, que consigam saber o que é o Corinthians, que consigam ter coragem para jogar com a bola e que sejam agressivos e intensos para defender, que não desistam do jogo, estarem prontos para tudo aquilo que representa o clube e o tamanho que o clube eu acho que o jogador precisa ter a noção exata que ele representa uma camisa gigante e ele precisa ser gigante para representar o clube, né? Então acho que o torcedor pode esperar isso tudo e jogadores que não desistam daquilo que é o clube e o Corinthians, tanto aqui no Sub-20, para que eles estejam prontos no time profissional.